Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 141. Aquele que espera para atacar. Sempre senti que havia algo errado nisso, disse Nymeria com uma expressão séria depois que o rei selvagem foi embora. Claro que sim, respondeu Lygeon com um toque de desdém. Dispensar as tribos e fazê-las se reunir sob minha bandeira é uma decisão importante, mas ele concordou sem nem pensar muito, sem sequer consultar os anciãos ou líderes de sua tribo. É óbvio que ele nunca teve a intenção de cumprir sua promessa. Nymeria refletiu sobre a resposta do rei selvagem, assentiu em concordância e então perguntou: se ele nunca planejou cumprir sua promessa desde o início, isso poderia ser uma armadilha? Um esquema armado em conluio com o senhor de Vil? Lygeon considerou a possibilidade antes de responder. É possível, mas improvável. Por quê? Nymeria perguntou, confusa. Porque o ódio dele por Villan Vil é real, não fingido. Ele quer mesmo matá-lo, disse Lygeon em voz baixa. Ainda precisamos ajudá-lo a se vingar? Perguntou Nymeria. Claro. Se Villan Vil não morrer, a filha dele será inútil, disse Lygeon, assentindo antes de mudar de assunto. Mas não estaremos diretamente envolvidos. O rei selvagem é filho bastardo de Villan Vil. Se ele o matar, será fratricídio. E como escolhido dos 7 deuses, como posso tolerar um ato tão pecaminoso? Nymeria franziu a testa, confusa. Se não intervirmos, como ajudaremos o rei selvagem a se vingar? Lygeon deu um sorriso irônico. Deixe os selvagens lidarem com os selvagens. Nymeria ficou momentaneamente surpresa, mas logo entendeu o que ele queria dizer. Você quer usar as outras tribos selvagens? Lygeon assentiu, mas não disse mais nada. Nymeria então perguntou: com quem você está planejando casar a filha de Villan Vil? Por que eu a faria se casar com alguém? Lygeon respondeu com um sorriso. Bem, Nymeria tinha acabado de começar a questioná-lo quando viu sua expressão e de repente percebeu algo. Você ainda não decidiu tomar o castelo Vil? Meu território atual já é vasto o suficiente. Gerenciá-lo adequadamente exige tempo e esforço consideráveis. Adicionar o castelo de Vil só traria mais problemas, sem oferecer nenhum benefício real, disse Lygeon calmamente. Em vez de governá-lo diretamente, é melhor instalar um lorde adequado lá. Você acha que ela seria adequada? Perguntou Nymeria cética. Não importa se ela é adequada, contanto que não seja completamente incompetente, disse Lygeon com desdém. E não importa o quão ruim ela seja, ela não pode ser pior que o rei selvagem. Nymeria ficou surpresa. O rei selvagem? O que ele tem a ver com isso? Ela não conseguia entender a conexão entre o rei selvagem e o Lorde de Vil. Embora o rei selvagem fosse filho de sangue de Villan Vil, ele era um bastardo e um selvagem. Nenhum reino jamais permitiria que um selvagem se tornasse um nobre lorde. Lygeon sorriu e se virou para ela. Descreva-me a aparência do rei selvagem. Nymeria hesitou antes de responder. Ele é muito alto, tem olhos azuis e cabelos castanhos. Ela parou de falar depois de listar apenas algumas características, incapaz de se lembrar de outras características distintas. Só uma das 3 características que você mencionou está correta. Ele tem olhos azuis. Lygeon sorriu enquanto ele a corrigia. Sua estatura só parece grande. Na verdade, suas botas são acolchoadas e sua altura real é mais próxima da de Lotor. Quanto ao cabelo castanho, ele é tingido com uma poção especial. Se você olhar atentamente para as raízes, verá que, na verdade, é ruivo. Por que ele faria isso? Nymeria perguntou, confusa. Lygeon falou lentamente. Imagine só, se Villan Vil morrer e levarmos a filha dele para o castelo de Vil, exigindo que ela herde seu título e suas terras. O que acontece se um homem aparecer e alegar ser filho de Villan Vil? Nymeria ficou atordoada, olhando para Lygeon com surpresa. Lygeon continuou: se Villan Vil conseguiu criar uma filha secretamente, não há nada de estranho em ele criar um filho secretamente. Esse homem poderia até alegar que a filha era apenas uma isca, alguém que Villan Vil usou deliberadamente para proteger seu verdadeiro herdeiro. A expressão de Nymeria mudou quando a compreensão surgiu. Se ele raspar o corpo inteiro e revelar sua verdadeira aparência, somada às mudanças de altura e cor do cabelo. Se eu não soubesse de antemão, provavelmente não o reconheceria mesmo se ele estivesse bem na minha frente. Ela fez uma pausa e acrescentou: nesse caso, ele também deve ter alguma evidência sólida para provar sua identidade. Sim, e é real, disse Lygeon em voz baixa. Suspeito que as provas que ele preparou para a mulher sejam falsas ou falhas. Não, Nymeria balançou a cabeça. Acho que a prova da identidade dela também pode ser real. Por quê? Lygeon perguntou, franzindo a testa em desconfiança. Quando recebermos os documentos, com certeza verificaremos sua autenticidade. Falsificar esse tipo de registro é extremamente difícil. Se forem descobertos como falsos, não só arruinaremos o plano dele, como também nos voltaremos contra ele. Nymeria pegou uma jarra e serviu um copo d'água para Lygeon enquanto analisava a situação. Poderíamos até levar a mulher e seu comprovante de identidade direto para o castelo de Vil. Se fizermos isso, ele perderá sua maior vantagem. O rei selvagem é esperto. Ele deve ter pensado nisso. É por isso que o comprovante de identidade que ele apresentar deve ser real e impecável. Lygeon tomou um gole d'água e hesitou. Se for esse o caso, como ele planeja reivindicar as terras e o título de Vil? Nymeria sorriu. É simples.
contanto que a prova de identidade dele também seja real, e ele esteja em posição superior à dela na linha de sucessão, é isso que importa. Li Jion percebeu seu erro, ele havia se concentrado apenas na autenticidade das evidências, mas os direitos de sucessão eram a questão-chave. Comparada à sua própria especulação inicial, a inferência de Nimeria fazia muito mais sentido. A aparição inesperada do rei selvagem forçou Li Jion a ajustar seus planos. No dia seguinte, ele transferiu suas forças do acampamento temporário sob a Torre da Vendaval para uma vila perto da Ponte dos Ossos. Esta vila havia sido incendiada por homens enviados do castelo de Vil. Os aldeões restantes foram rechaçados para o território de Vil, embora alguns tenham conseguido escapar escondendo-se em porões ou fugindo para as montanhas próximas. Quando Li Jion e seus homens chegaram, os sobreviventes ficaram apavorados, acreditando que os soldados de Vil haviam retornado. Somente quando viram o estandarte vermelho de Li Jion, adornado com uma espada longa, perceberam que não eram os homens de Vil. Ao perceberem que as tropas de Li Jion não faziam nenhum movimento para feri-los, saíram cautelosamente do esconderijo. Os aldeões eram jovens, nenhum tinha mais do que a adolescência. O mais novo ainda era um bebê, embalado nos braços da irmã. Li Jion os acolheu por enquanto, recrutando alguns dos mais velhos para trabalhar com ele. Em seguida, ordenou que Lotor os levasse juntamente com um grupo de cavalaria, ao longo da costa até todas as aldeias que Vil havia reivindicado anteriormente. A tarefa deles era anunciar a autoridade de Li Jion como senhor da terra e convocar os chefes ou anciãos das aldeias à Ponte dos Ossos para uma reunião. Enquanto Li Jion e Nimeria discutiam a pauta da reunião e como consolidar o controle sobre as vilas, Dassei de repente irrompeu pela porta ofegante. Meu senhor, as pessoas do outro lado da ponte se retiraram. Li Jion e Nimeria ficaram momentaneamente atordoadas antes de trocarem sorrisos cúmplices. Li Jion ficou genuinamente surpreso com a reação de Vil. Para ser sincero, quando fez suas ameaças na ponte, não esperava que Vil cedesse tão facilmente que abandonasse a Ponte dos Ossos e a Torre Presa da Serpente na outra extremidade sem resistência. Ele estava totalmente preparado para a guerra, convocando os chefes e anciãos da aldeia para unificar a retaguarda e evitar ficar em posição desvantajosa durante a batalha com Vil. Mas ele nunca imaginou que Vil cederia tão rapidamente, atendendo a exigências tão duras em menos de um dia. Considerando a distância entre o castelo de Vil e a Ponte dos Ossos, o cavaleiro que entregou a mensagem de Li Jion provavelmente só chegou ao castelo de Vil naquela manhã. A única maneira de as forças de Vil terem se retirado tão rapidamente seria se o castelo de Vil tivesse enviado ordens usando um corvo. Como se temessem perder a oportunidade, temessem que se demorassem Li Jion declarasse guerra. Isso só reforçou o que Li Jion já suspeitava. A perda anterior de mais de 1000 homens havia prejudicado Vil. Li Jion e Nimeria conduziram seus homens através da Ponte dos Ossos mais uma vez. Exatamente como Dassei havia relatado, todos os soldados da guarnição de Vil haviam partido. Até a Torre Presa da Serpente, que ficava ao lado da ponte, estava vazia. Muitos pertences domésticos permaneciam lá dentro, deixados para trás na retirada apressada dos soldados. Organizem o acampamento e peçam ao mestre pedreiro para inspecionar o terreno. Quero uma cabeça de ponte construída aqui, disse Li Jion, olhando rapidamente para a área antes de se virar para John e dar suas ordens. Imediatamente, John perguntou. Construam uma simples com madeira primeiro e assim que tivermos o território garantido, construam uma de verdade, instruiu Li Jion, apontando para a área ao redor da Ponte dos Ossos. Comecem planejando a fundação. Contratem trabalhadores das aldeias do outro lado do rio. Lembrem-se, contratem-nos, não simplesmente os levem. Entendido, meu senhor. John assentiu. Depois de dar ordens, Li Jion e Nimeria caminharam pela área antes de retornar ao acampamento da vila na costa norte. Onde está a Glory? Não vemos o grandalhão desde ontem à noite, perguntou Nimeria, seus olhos aguçados notando a ausência. Ele está em missão e não retornará por alguns dias, respondeu Li Jion. Em uma missão? Nimeria hesitou antes de dar um palpite. O rei selvagem? Li Jion assentiu com um sorriso. Desde a noite anterior, Glory vinha rastreando o rei selvagem sob as ordens de Li Jion. Ela o seguiu enquanto contornavam as torres de vigia e fortalezas de Blackhaven, usando um riacho estreito e seco como caminho secreto, levando-os a um vale isolado. Dentro do vale, centenas de tendas densamente amontoadas estavam amontoadas. Adultos e crianças caminhavam entre elas e no total havia milhares de pessoas. A julgar pelos totens erguidos ao lado das tendas, essas tribos pertenciam à tribo da Montanha de Pedra, liderada pelo rei selvagem Amir. A maioria acreditava que Amir e suas tribos ainda estavam nas montanhas perto de Sumeral, envolvidos em um impasse com a aliança tribal em uma batalha que determinaria o destino do clã Redwatch. Mas contra todas as expectativas, o rei selvagem já havia liderado sua tribo da Montanha de Pedra através das múltiplas camadas de defesas de Blackstell e chegado a este vale, não muito longe de Blackhaven.
Se ele lançasse um ataque a Blacaven naquele momento, o castelo de Blacaven em si não cairia, mas a cidade abaixo provavelmente sofreria pesadas baixas. Glory parou de rastrear do lado de fora do acampamento do vale e então subiu até um ponto de observação para determinar a localização exata da tenda do Rei Selvagem, dentro do acampamento. Ao cair da noite, o pelo de Glory escureceu, fundindo-se às sombras. Movendo-se silenciosamente, passou pelos guerreiros selvagens que patrulhavam o acampamento e se infiltrou, abrindo caminho rapidamente até a tenda do Rei Selvagem. Legion, sentindo a mensagem espiritual de Glory, possuiu seu corpo, usando os olhos e ouvidos de Glory para observar a cena lá dentro. Dentro da tenda, o Rei Selvagem estava reunido com seus subordinados, distribuindo tarefas. Eles falavam em sua língua nativa, que Legion não entendia, mas pelo tom de voz e expressões, era claro que estavam discutindo sobre algo. No entanto, havia certas palavras em sua língua semelhantes à língua comum, e a partir delas, Legion conseguiu deduzir que a discussão era sobre migração. Parecia que o Rei Selvagem pretendia realocar toda a tribo da Montanha de Pedra para a terra desabitada a oeste de Caminho do Osso, conhecida como Abrigo do Abutre. Nem todos os seus subordinados concordaram com a mudança, mas suas objeções foram rapidamente rejeitadas pelo Rei Selvagem, uma prova de sua autoridade dentro da tribo. Após finalizar suas ordens de realocação, ele dispensou o grupo maior, mantendo apenas alguns seguidores de confiança para trás. Então, baixando a voz para evitar ser ouvido pelo resto da tribo, ele mudou para a língua comum e instruiu seus subordinados mais próximos a retornarem às outras tribos próximas a Sumeral que haviam jurado lealdade a ele. Ordenou que trouxessem de volta aqueles que permaneceram fiéis e abandonassem os demais, deixando-os sozinhos para continuar enfrentando a aliança tribal. Depois que todas as ordens foram dadas, o Rei Selvagem pegou um frasco de poção de um baú e aplicou em sua pele e cabelo. Então, pegando um frasco da mesa, ele bebeu profundamente, enquanto ao mesmo tempo tirava vários pergaminhos de outro baú e os folheava. Depois de viajar sem parar por um dia e uma noite e passar a noite explicando seus planos aos subordinados, a exaustão rapidamente o dominou. Os efeitos do álcool só aceleraram o processo. Talvez acreditando estar seguro e sabendo que seus subordinados, os selvagens, eram analfabetos, ele deixou os pergaminhos onde estavam, terminou o vinho e foi dormir. Legion não ordenou imediatamente que Glory entrasse sorrateiramente na tenda. Pelos olhos de Glory, ele percebeu que tanto os guerreiros selvagens que guardavam do lado de fora quanto o Rei Selvagem adormecido ainda estavam em sono leve. Qualquer barulho poderia acordá-los. No início da manhã, os únicos que ainda estavam acordados eram os selvagens que patrulhavam. Sob o manto da escuridão, Legion ordenou que Glory entrasse na tenda sem ser notada e se aproximasse dos pergaminhos. Ele rapidamente confirmou que esses pergaminhos eram documentos que comprovavam a linhagem do Rei Selvagem como descendente de Villanville. Entre eles, havia até um documento oficial designando Setefonville como herdeiro do Senhor de Ville. Não se sabe como o Rei Selvagem obteve esses documentos, mas pelo seu conteúdo estava claro que se Villanville morresse, esses papéis, juntamente com as testemunhas que ele havia reunido, tornariam sua reivindicação ao castelo de Ville altamente confiável. Mas agora que Legion havia descoberto seu plano, ele não tinha intenção de permitir que ele desse certo. Usando a energia escura que envolvia a Glória, ele corroeu cuidadosamente algumas seções-chave do pergaminho. Quando chegasse a hora, essas alterações sem dúvida serviriam ao seu propósito. Com sua tarefa concluída, Glory rapidamente deixou o acampamento selvagem, mas não retornou para o lado de Legion. Em vez disso, seguindo o comando de Legion, ele correu para o norte, em direção à Aliança Selvagem. Capítulo 142. A busca de Obela pela paz. Nos dias seguintes, Legion e Nymeria receberam os prefeitos e anciãos dos acampamentos da aldeia que tinham vindo às pressas após receberem a convocação. Embora seu senhor nominal fosse Lord Villanville de Ville, quem agora controlava a vitalidade de suas terras era Legion. Naturalmente, sua lealdade ao antigo senhor havia se tornado irrelevante. Diante da exigência de lealdade de Legion, ninguém ousou se opor. Um após o outro, eles juraram ansiosamente seus votos de lealdade. Eles também aceitaram as políticas fiscais de Legion sem hesitação. Os impostos cobrados por Ville eram exorbitantemente altos. Em comparação, as novas taxas de Legion pareciam quase caridosas. Em poucos dias, todas as vilas e povoados de pescadores ao longo de toda a costa do Cabo Vrat, da foz do rio Ville à foz do rio Redwater, juraram lealdade a Lord Legion. Isso incluía 43 vilas e 6 vilas de pescadores. Entre elas, 9 vilas e 2 povoados de pescadores foram estabelecidos após o castelo de Stoniel ocupar parte do território.
Esses assentamentos recém-descobertos não faziam parte do plano inicial. Lotor, desconhecedor do terreno, havia confiado em jovens aldeões como guias, mas eles se perderam, e sem saber, viajaram para longe demais. Quando perceberam o erro, já haviam chegado à foz do rio Redwatch e estavam em frente ao castelo de Stonehell. Ao longo do caminho, eles leram as proclamações de Lord Ligion em todas as aldeias que encontraram. Alguns chefes e anciãos das aldeias, cientes de que a terra que cultivavam tecnicamente pertencia a outro senhor, viviam com medo de serem expulsos. Em sua ansiedade, eles também vieram jurar lealdade. Quanto aos assentamentos perto do castelo de Stonehell, o assunto foi mantido em segredo por enquanto, deixando para os senhores resolverem entre si. Ligion ignorou as manobras cautelosas desses humildes aldeões. Mais importante ainda, a presença deles fornecia informações valiosas sobre a situação na margem do rio da Guarda Vermelha. Ele os instruiu a retornar às suas aldeias e espalhar a notícia de que o escolhido, Ligion Tarran, havia se tornado o senhor das regiões da Guarda Vermelha e de Salão Estival. Aqueles que ainda não haviam jurado lealdade foram avisados para fazê-lo logo, caso contrário, quando as forças de Ligion chegassem à sua porta, a questão dos impostos seria tratada de forma muito menos favorável. Naquela noite, o rei selvagem chegou aos arredores do acampamento da aldeia com uma dúzia de pessoas a reboque. Entre elas estava uma mulher pequena. Não pensei que você pudesse tomar a ponte dos ossos tão facilmente, comentou o rei selvagem ao ver Ligion novamente. Seu tom de voz demonstrando muito mais respeito do que no primeiro encontro. Não era mistério o motivo da mudança de atitude dele. Depois de descobrir como Ligion havia tomado o controle da Ponte dos Ossos, ele adquiriu uma nova compreensão da força de Ligion, embora apenas alguns dias tivessem se passado. Os cavaleiros de Blacaven que acompanhavam Ligion já haviam relatado a Blacaven os eventos na Ponte dos Ossos e suas consequências. Nas tavernas da cidade, bardos compuseram canções narrando a batalha, detalhando como os cavaleiros de Ligion aniquilaram milhares de soldados da guarnição de Vil. Talvez devido às semelhanças, alguns já começassem a comparar as ações de Ligion na Ponte dos Ossos com o infame incidente em que Lord Tivin enviará cantores para pressionar o senhor da Ilha Bela. Começaram a circular boatos de que o escolhido, Ligion Tarran, agora detinha o mesmo tipo de autoridade que Tivin Lannister outrora, que ele poderia alcançar seus objetivos sem sequer levantar uma espada, simplesmente proferindo algumas palavras. Quantas pessoas você trouxe desta vez? Ligion perguntou diretamente ao rei selvagem, sem nenhum preâmbulo. O rei selvagem respondeu, 50 pessoas, todos eles os guerreiros mais fortes das tribos. Ligion franziu a testa. 50 pessoas são suficientes? Villanville deveria ter muitos cavaleiros protegendo, não é? O rei selvagem, exalando confiança, disse, chega. Contanto que você consiga distrair os soldados que guardam o lado de fora, meus homens conseguirão lidar com os cavaleiros ao redor dele. Ligion assentiu e apontou para Lotor Brune, que estava ao seu lado. Nesse caso, farei com que ele lidere os homens para cooperar com você. Você pode discutir o método específico de implementação com ele. A expressão do rei selvagem mudou. Espere, você não vem pessoalmente? Perguntou ele apressadamente. Não preciso me envolver em algo assim. Ele é mais do que suficiente, disse Ligion com convicção. Se duvidam da força dele, sintam-se à vontade para testá-lo. Não acho que nenhum de vocês consiga derrotá-lo em uma luta mano a mano. Assim que Ligion falou, murmúrios se espalharam entre os guerreiros selvagens. Um deles imediatamente se adiantou, ansioso para desafiar Lotor. Lotor, inexpressivo, posicionou-se em frente ao desafiante. Quando o guerreiro selvagem estendeu a mão para atacar, a longa espada de Lotor já estava desembainhada, atingindo a bochecha do desafiante com a parte dorsal da lâmina, fazendo-o cair no chão. Os selvagens que assistiam mal tinham visto Lotor se mover. A velocidade com que ele desembainhou a espada era apenas um borrão, e ele usará apenas a parte dorsal da lâmina. Se tivesse usado o fio, o guerreiro selvagem teria sido decapitado. Os guerreiros reunidos trocaram olhares inquietos. Nenhum deles conseguia igualar aquela velocidade. Até mesmo o rei selvagem, após avaliar a situação, sabia que se interviesse pessoalmente, talvez não conseguisse derrotar Lotor. Qualquer insatisfação que ele sentisse por Ligion não ter se juntado pessoalmente ao ataque se dissipou rapidamente. Meu senhor, quantas pessoas o senhor enviará para nos ajudar? O rei selvagem perguntou novamente. 700 dos meus melhores guerreiros, disse Ligion. Ao ouvir esses números, o rei selvagem não teve mais nada a dizer. A cavalaria de Ligion já havia se provado, centenas de seus homens haviam derrotado milhares de soldados da guarnição do castelo de Vil com baixas mínimas. Com mais de 700 deles auxiliando o ataque, mesmo com Villanville protegida por milhares de soldados, a vitória estava garantida. Depois de confiar a operação a Lotor, Ligion se voltou para a tenda que havia sido preparada para a futura senhora de Vil. Lá dentro, as criadas gêmeas de Nymeria lavavam a mulher e trocavam suas roupas, enquanto Nymeria, Jon e o mestre de Blacaven revisavam cuidadosamente os documentos de identificação. O mestre examinou meticulosamente cada documento, verificando cada assinatura dos registros da cidadela e verificando os selos nas certidões de nascimento. Após terminar sua revisão, o mestre acenou com a cabeça para Ligion. Meu senhor, não há problemas. Estes documentos estão em ordem. Contanto que os registros restantes da cidadela correspondam corretamente, a identidade desta senhora Vil pode ser confirmada. Jon, que estava examinando uma pilha de cartas, ergueu os olhos.
também não há nada de errado com estas cartas. Elas provam que Lord Villanville a colocou aos cuidados de Sor Romã. Ele hesitou um pouco antes de acrescentar. No entanto, algumas cartas parecem estar faltando na sequência. Não sei se as que faltam são importantes. Legion lembrou-se das cartas espalhadas que Glory vira no acampamento do Rei Selvagem. As cartas que faltam não têm importância e seu conteúdo não tem nada a ver com ela. Com isso, ele instruiu John a guardar cuidadosamente os documentos e então levou o mestre para baixo para descansar. A nobre era bonita e elegante, uma indicação clara da excelente educação que receberá de seu pai adotivo no castelo de Ironwood. Embora parecesse tímida, mantendo a cabeça baixa e uma expressão de medo, havia mais nela do que sua figura delicada sugeria. Apesar da aparência aparentemente frágil, as linhas musculares bem definidas em seus braços nos revelavam o físico de uma guerreira. Legion não comentou sobre sua força oculta, mas perguntou diretamente: "Você sabe quem você é?" "Sim, meu senhor", disse a mulher com voz grave. "Sou Obella Ville, filha de Lord Villanville do Castelo Ville, e meu pai adotivo era Armin Sand, capitão dos homens de armas do castelo de Ironwood." "Como você foi capturado pelo rei bárbaro Amir?" Legion perguntou novamente. Obella Ville respondeu sem hesitar, com a voz calma e firme, como se estivesse relatando o infortúnio de outra pessoa. 2 anos atrás, meu pai adotivo e eu estávamos caminhando perto do castelo de Ironwood quando fomos atacados por selvagens. Meu pai adotivo foi morto e eu não consegui resistir. Fui capturada e levada para as montanhas. Embora Obella falasse com indiferença, como se os eventos não a afetassem mais, Legion podia ver o ódio que ela nutria pelo rei selvagem Amir. Legion não a pressionou mais sobre o tempo que ela passará entre os selvagens, mas declarou claramente: se tudo correr conforme o planejado, seu pai falecerá nos próximos 2 dias. Eu a enviarei de volta a Ville para herdar seu título e suas terras. Com essas palavras, Obella de repente levantou a cabeça pela primeira vez, seus olhos arregalados fixos em Legion em choque. "Quando herdar o território, espero que concorde em assinar uma aliança defensiva comigo", continuou Legion. "Claro, você pode optar por não fazê-lo. Não vou forçá-la. Só peço que não me provoque e que governe Ville pacificamente como sua senhora. Entendeu, senhora Obella?" "Sim, meu senhor", disse Obella rapidamente, assentindo. Então, após uma breve pausa, ela olhou de Legion para Nymeria antes de perguntar hesitante: "Ainda não sei suas identidades." "Sou Lord Legion Tarran de Sumeral, e esta terra da Guarda Vermelha também é meu território", disse Legion, apresentando-se antes de gesticular em direção a Nymeria. "Ela é Lady Nymeria Footre de Tumbleton." Era evidente que Obella estivera completamente isolada do mundo exterior durante seus 2 anos de cativeiro e nada sabia sobre Legion, uma das figuras mais comentadas dos 7 reinos. No entanto, ao ouvir o título de Nymeria, sua expressão mudou sutilmente. Sua reação deixou evidente que em sua educação, Tumbleton havia sido considerada um território decadente e desonrado. Obella voltou seu olhar para Legion, vestido com a armadura de um cavaleiro banido, e de repente tomou uma decisão ousada. "Meu senhor, desejo formar uma aliança com você, para que seu território e minhas futuras terras possam ser unidos." Legion congelou por um instante, observando Obella. Não demorou muito para que ele descobrisse o verdadeiro motivo da proposta repentina. O medo e a insegurança causados pelos 2 anos de prisão não haviam desaparecido. Ela estava com medo de ser capturada novamente e buscava uma aliança como proteção. No momento em que Legion estava prestes a recusar, Nymeria, que também percebera os verdadeiros motivos de Obella, falou primeiro: "Lord Legion não se casará com alguém da sua família, e você não precisa se preocupar com a possibilidade de não cumprirmos nossa palavra. Aos seus olhos, Ville pode parecer poderoso, mas para nós, é insignificante." Obella não desistiu. Ela já havia observado a dinâmica entre Legion e Nymeria e não esperava se casar com o próprio Legion. Em vez disso, rapidamente ajustou sua abordagem e disse: "Então estou disposta a me casar com um dos homens de Sor Legion, forjando uma aliança ainda mais estreita." Seu desespero era evidente. Os terrores do cativeiro a deixaram relutante em confiar em meras palavras. Ela precisava de algo concreto, algo que aprendesse, para garantir sua segurança. Legion franziu a testa ao ouvir isso e estava prestes a refutar a proposta, mas antes que pudesse falar, Nymeria assentiu em aprovação. "Esta também é uma boa escolha", disse ela, gesticulando em direção aos homens ao redor. "Todos os que estão aqui são considerados confidentes mais próximos de Legion. Vocês podem escolher. Contanto que eles concordem, vocês terão um casamento arranjado." Ao ouvir as palavras de Nymeria, Obella soltou um suspiro visível de alívio. Então, olhou para os homens reunidos, fixando-se momentaneamente em John. Pelas ações dele anteriormente ficou claro que ele era um dos subordinados mais confiáveis de Legion. Escolher John teria sido uma decisão forte e segura, garantindo sua posição. Mas, por algum motivo, Obella não escolheu John.
Seu olhar se voltou para Russell, que estava ao lado dele, e após uma breve hesitação, ela apontou para Russell. Eu escolho. Russell ficou completamente atordoado. Nunca imaginara ser escolhido. Entre os muitos cavaleiros de Legion, sua aparência era, na melhor das hipóteses, medíocre, e seus anos de peregrinação o haviam envelhecido além da idade real. Ele não parecia o tipo de homem que uma futura senhora de Vil almejaria. Pego de surpresa, Russell permaneceu paralisado, sem conseguir falar por um longo momento. Só quando Nymeria lhe perguntou diretamente se ele estava disposto a se casar com Obela é que ele finalmente se recuperou do choque. Sem hesitar, assentiu. Sim, claro que sim. Nenhum homem normal recusaria tal oferta. Para um cavaleiro de origem humilde como Russell, aquela era uma oportunidade de ascender além de sua posição. E ele esperava por tal oportunidade há muito tempo, só não esperava que chegasse tão cedo. Apenas um ano seguindo Legion o trouxera a este momento. Vendo que Russell havia concordado, Legion não teve mais nada a dizer sobre o assunto. Virando-se para Jon, ordenou: diga aos septões de Blackhaven para enviarem um septão aqui. Eles podem se casar no acampamento nos próximos 2 dias. Não precisa se dar ao trabalho de fazer isso, interrompeu Nymeria, apontando para Legion. Você se esqueceu. Você é o escolhido dos 7 deuses. Você também está qualificado para celebrar o casamento. Capítulo 143. O verdadeiro conspirador. Esta foi a primeira vez que Legion oficiou uma cerimônia de casamento. As pessoas haviam construído um altar de casamento simples no acampamento, onde a maioria dos habitantes se reuniu para testemunhar o evento. Legion estava de pé no altar, ladeado por representações temporárias do pai e da mãe. Sob a orientação do mestre de Blackhaven, ele realizou os rituais de oração, juramento e canto antes de fazer o casal se ajoelhar diante dele. Lá, trocaram mantos e recitaram seus votos matrimoniais. Na presença de deuses imortais eu, Legion Tarran, em nome dos escolhidos dos 7, declaro solenemente Russell, cavaleiro da casa Tarran, e Obela da casa Vil, marido e mulher. Deste dia em diante, vocês são um só corpo, um só coração e uma só alma por toda a eternidade. Que fique claro que qualquer um que ousar interferir em sua união será impiedosamente amaldiçoado. Enquanto Legion recitava os votos matrimoniais, Obela, que estava visivelmente tensa, finalmente relaxou, enquanto Russell parecia tomado pela excitação. Não era apenas o casamento em si que o empolgava. Legion lhe dera o sobrenome Tarran, aceitando-o oficialmente na casa. Isso lhe dava status e confiança para se posicionar como um igual à sua nova esposa nos anos seguintes. Após concluir as negociações do casamento, Legion não compareceu à modesta festa de casamento organizada no acampamento. Em vez disso, dirigiu-se a Lothor Brune, que acabará de discutir os planos de emboscada com o Rei Selvagem. Naquele momento, Lothor observou seu colega, agora o centro das atenções, cercado por simpatizantes. Uma centelha de inveja cruzou seu rosto. O status do outro homem havia se tornado algo completamente diferente. Talvez no futuro tivessem que chamá-lo de Lorde. Você está com inveja? Legion perguntou enquanto se aproximava. Um pouco Lothor admitiu honestamente e então acrescentou. Mas mesmo se eu estivesse no lugar dele e Obela Vil tivesse me escolhido, eu provavelmente não teria aceitado. Por que não? Legion perguntou, um tanto surpreso. Porque não é o que eu quero, disse Lothor, balançando a cabeça. Mesmo que o status de Russell tenha subido repentinamente, ele não pode ir mais longe. E se ele e Obela tiverem filhos, todos levarão o sobrenome Vil. Russell jamais poderá estabelecer sua própria casa hereditária. É bom que você entenda isso. Mantenha a mente lúcida e não deixe que os ganhos de curto prazo atrapalhem seu julgamento, disse Legion, dando um tapinha no ombro de Lothor. E não se preocupe, haverá oportunidades no futuro. Entendido, meu senhor, Lothor assentiu. Como as coisas estão progredindo? Perguntou Legion, voltando ao assunto em questão. Está tudo combinado, respondeu Lothor. Amanhã de manhã, ele enviará alguém para nos levar para o outro lado do rio e proteger o local da emboscada com antecedência, evitando sermos detectados pelos guardas do castelo de Vil. Ao cair da noite, a troca de tiros acontecerá lá. Nesse momento atacaremos os guardas enquanto aguardamos o sinal dele. Legion assentiu e então acenou para Jon, gesticulando para que ele trouxesse a bolsa que havia sido preparada na tenda. Assim que a pegou, jogou-a para Lothor. Venha comigo. É hora de conhecer os soldados que você vai liderar. Lothor pesou a bolsa nas mãos, reconhecendo imediatamente o peso familiar das moedas, embora não a tenha aberto. Em vez disso, seguiu Legion, perguntando curiosamente, não estou liderando as patrulhas de cavalaria no acampamento? Claro que não, disse Legion com firmeza. Além de você, nenhum de nós estará diretamente envolvido na emboscada contra o Lorde de Vil. Lothor não insistiu mais no assunto e seguiu-o silenciosamente. Sua postura exterior permaneceu serena, mas a maneira como, distraidamente, pegou uma faca e começou a fatiar uma maçã sugeria que ele não estava tão calmo quanto aparentava. Os dois logo deixaram o acampamento, atravessando o caminho dos ossos e entrando em uma densa floresta a oeste.
Depois de caminhar um pouco, finalmente chegaram a uma clareira ao pé de um penhasco. O espaço aberto já estava lotado de pessoas, todas vestindo os uniformes dos soldados de Legião. No entanto, suas vestes pareciam um pouco volumosas, como se estivessem sobrepostas a outras roupas. Cada um tinha a cabeça envolta em capuzes e panos, escondendo o rosto. Assim que Legião e Lotor apareceram, o grupo ficou tenso, sacando suas armas cautelosamente. Mas quando reconheceram Legião, relaxaram imediatamente. Então, em uníssono, todos se ajoelharam, expressando sua reverência por ele na língua dos selvagens, uma língua que Lotor não entendia. Naquele momento, Glory, que estava desaparecida há vários dias, apareceu de repente ao lado de Legião, surgindo do nada, e esfregou a cabeça em seu braço. Legião estendeu a mão e acariciou a cabeça de Glory, atendendo ao seu pedido silencioso por atenção. Lotor, sempre observador, rapidamente percebeu que os indivíduos ajoelhados no chão eram, na verdade, guerreiros selvagens disfarçados de forma simples. Uma estimativa aproximada sugeria que havia cerca de 1000 deles, e apenas pela constituição física, ficava claro que eram guerreiros de elite das tribos selvagens. Os guerreiros selvagens, ainda ajoelhados, olhavam para Legião com profunda reverência, mas seus olhos não continham nada além de medo quando olhavam para Glory. Depois de dar mais alguns tapinhas na cabeça de Glory, Legião falou: levante-se. A ordem foi rapidamente traduzida pelos principais guerreiros selvagens. Imediatamente, os guerreiros reunidos se levantaram. Alguns de seus líderes se adiantaram, curvaram-se, e um deles falou. Grande escolhido, Sen selecionou os guerreiros de elite de cada tribo para servir sob seu comando. Legião franziu a testa levemente. A seleção desses guerreiros teve algum impacto na batalha? Fiquem tranquilos, respondeu um dos líderes, Sens respeitosamente, falando fluentemente em língua comum. Com a ajuda da besta sagrada, a batalha terminará rapidamente com perdas mínimas. Além disso, integraremos os guerreiros dessas tribos, então nossa força total não diminuirá. Na verdade, aumentará significativamente. Os chefes estão liderando pessoalmente seus guerreiros agora e aguardam suas ordens na Floresta do Cervo. Eles estão prontos para lançar um ataque à tribo da Montanha de Pedra no Vale, sob seu comando. Legião assentiu em reconhecimento, depois voltou a olhar para Glory. Emitiu uma ordem silenciosa. Glory, ao recebê-lo, deu uma cabeçada em Legião com desagrado, soltou alguns rosnados baixos, então se virou e desapareceu nas sombras das árvores. Desaparecendo de vista, Legião voltou-se para os guerreiros reunidos. Ele é o comandante desta operação, disse, gesticulando em direção a Lotor. Suas ações devem seguir as ordens dele à risca, sem erros. Entendido? Os líderes imediatamente se voltaram para Lotor, curvando-se profundamente e jurando obediência absoluta ao seu comando. Depois, Legião expôs cuidadosamente sua estratégia a Lotor e aos líderes selvagens, enfatizando vários pontos críticos. Somente depois de garantir que eles tivessem entendido completamente, ele se virou e foi embora. Depois que Legião foi embora, Lotor conduziu os guerreiros selvagens que haviam descansado um breve período, para fora da clareira e em direção ao local combinado onde encontrariam o rei selvagem. Mais um dia passou rápido. Legião passou o tempo todo lidando com a seleção de um local para o porto, como se tivesse deixado completamente de lado qualquer preocupação com a emboscada crucial que aconteceria do outro lado do rio Vil. Em nítido contraste com a compostura de Legião, Obela, a noiva, estava visivelmente inquieta. Ela andava de um lado para o outro, ansiosa, incapaz de esconder sua inquietação. O sucesso da emboscada determinaria se ela herdaria o título e as terras do castelo de Vil. Apesar de o alvo da emboscada ser seu próprio pai, Obela não sentia muita emoção por isso. Ela havia encontrado Villan Vil apenas algumas vezes na última década, e ele não passava de um estranho para ela. Pior ainda, o sofrimento que ela suportara por 2 anos fora causado pelo filho bastardo daquele estranho. Isso só aumentava sua indiferença. Não havia um vínculo entre pai e filha que se pudesse mencionar. Incapaz de conter a impaciência, ela procurou Legião novamente, desta vez acompanhada por Russell. Pela terceira vez, ela entrou na tenda de Legião. Meu senhor, você recebeu alguma notícia? Legião não respondeu à sua pergunta. Em vez disso, continuou lendo o documento de autorização redigido por John, de cabeça baixa, examinando rapidamente o conteúdo. Ao terminar, entregou o documento ao mestre pedreiro que esperava ali perto. John instruiu Legião: leve uma equipe com o mestre pedreiro amanhã e vá para a vila de pescadores. Discuta as questões de realocação com o chefe da vila. Encontrar um local adequado para o porto não foi difícil. Na foz do rio Vil havia um porto natural, um local ideal para a construção de um porto. Convenientemente, uma pedreira estava localizada nas proximidades. Se construíssem a cidade portuária ali, poderiam transportar pedras diretamente da pedreira, economizando esforço e dinheiro, pois não haveria necessidade de buscar materiais em locais mais distantes. O único problema era que o porto já estava ocupado por uma vila de pescadores. Por isso, Legião tinha apenas 2 opções: realocar os moradores para outro lugar ou, como fizera em sua vida anterior, contratá-los para ajudar na construção da cidade portuária. Uma vez construído o porto, eles seriam integrados à população da nova cidade, receberiam moradias e seriam empregados em diversas funções dentro do porto. Dadas as condições favoráveis, até um tolo saberia qual escolha fazer. Depois de encerrar seus negócios, Legião voltou sua atenção para Obela e Russell, que estavam em silêncio há algum tempo. Lady Obela não precisa se preocupar, disse ele.
Independentemente do que acontecer, você retornará ao castelo de Vil como sua única herdeira. Com o meu apoio, você se tornará a senhora de Vil sem problemas, então fique calma. Se não houver mais nada, sugiro que volte para sua tenda e cuide do que precisa ser feito. Seria melhor se você engravidasse este ano. Ao ouvir a confirmação de Ligion, Obela relaxou visivelmente. Não disse mais nada, apenas se virou e saiu com o Lotor. Observando a dupla se afastando, Nymeria comentou: faz só um dia, e Russell já está sob o controle dela. Parece que ele vai passar por maus bocados. Ligion riu baixinho. Sob o controle dela? Russell não é tão simples quanto parece. No fim das contas, quem está controlando quem ainda é incerto? Nymeria ergueu uma sobrancelha de repente. Você acabou de dizer para eles voltarem para a barraca e fazerem o que devem fazer. Acho que nós também devemos fazer o que devemos fazer. Eu também quero engravidar este ano. Ligion não pôde deixar de sorrir. Ele obedeceu, guardando os documentos oficiais sobre a mesa, levantando-se e seguindo Nymeria de volta à tenda. Enquanto isso, na margem sul do rio Vil, em um pequeno vale a cerca de 30 léguas do acampamento de Ligion, uma batalha brutal havia acabado de terminar. Um grupo de selvagens, vestidos com peles de animais, perseguia os soldados em fuga da guarnição do castelo de Vil. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, seu método de perseguição parecia incomum. Parecia mais um esforço deliberado para afastar os soldados do que uma verdadeira perseguição. Comparado com aqueles que conseguiram escapar, o número de soldados caídos era impressionante. No vale, mais de 600 ou 700 cadáveres jaziam espalhados pelo campo de batalha. Perto da entrada do vale, várias carroças carregadas de mercadorias estavam estacionadas. Ao lado delas, o rei selvagem estava diante do corpo sem vida de Villanville, cercado pelos cadáveres de cavaleiros e guerreiros selvagens. Os ferimentos nos corpos deixavam claro o quão feroz a batalha havia sido. Villanville, agora um cadáver, teve metade da cabeça esmagada, mas a outra metade ainda exibia uma expressão de choque. Mesmo morto, seu rosto contava a história. Ele jamais imaginara que seu próprio filho bastardo seria o responsável por desferir o golpe fatal. O rei selvagem estava ao lado do cadáver, ofegando pesadamente. Sua armadura de couro especial apresentava vários cortes profundos em áreas que teriam sido fatais, mas a fina camada de placas de ferro escondida sob ela absorvera os golpes, deixando-o ileso. Embora finalmente tivesse alcançado a tão esperada vingança que buscará durante anos, não havia nele qualquer sentimento de satisfação. Em vez de estar cercado pelo exército disciplinado do Senhor de Summeral, como outrora imaginara, viu-se cercado por guerreiros selvagens. A língua que falavam não deixava dúvidas, eles também eram da tribo da Guarda Vermelha. Com a luz bruxuleante das tochas iluminando a cena, ele finalmente distinguiu os rostos dos dois líderes selvagens parados à sua frente. Sua expressão escureceu. Sens e Bardot, são vocês? Bardot, o mais velho dos dois com os cabelos grisalhos, soltou um sorriso irônico enquanto alternava o olhar entre o rei selvagem e o troféu macabro em suas mãos, a roupa íntima de pele humana que ele acabará de tirar de Villanville. Seus olhos carregavam uma profunda tristeza enquanto falava. Amir, parabéns. Você finalmente vingou a tola da sua mãe. Ele expirou bruscamente antes de acrescentar. Ela era uma selvagem, mas se iludiu acreditando que poderia se tornar uma nobre além das montanhas. E qual foi a sua recompensa? Ela foi esfolada, sua pele usada para fazer roupas. Uma mulher patética. Não havia dúvidas de que Bardot já havia compartilhado alguma conexão com a mãe do rei selvagem. Mas antes que o peso de suas palavras pudesse se dissipar, Sens deu um passo à frente e empurrou seu companheiro para o lado. Sua voz era mais fria, mais prática. Agora não é hora de lamentar seu antigo amante, disse ele, voltando a atenção para o rei selvagem. Amir, você não precisa mais voltar para as Montanhas Vermelhas. As tribos que você abandonou, elas já se foram. Nós lidamos com elas. E a tribo da Montanha de Pedra que você deixou para trás naquele vale? Eles também já deveriam ter desaparecido. Não há mais lugar para você nas Montanhas Vermelhas. Ao ouvir as palavras de Sens, a respiração do rei selvagem ficou mais pesada. Ele apertou a massa com mais força, e todo o seu corpo se tensionou como se estivesse se preparando para uma luta final e desesperada. Contudo, nenhum dos guerreiros que o cercavam se moveu para atacar. Então, de dentro da multidão, Lotor deu um passo à frente e ficou de pé diante do rei selvagem. O escolhido também renuncia ao seu juramento? Perguntou o rei selvagem, com a voz carregada de traição. Lotor, ensanguentado da batalha, encarou-o com fria indiferença. Meu senhor não renuncia ao seu juramento. Ele o cumpriu. Ele o ajudou a se vingar. Seus dedos se contraíram levemente, como se resistisse à vontade de matar o homem ele mesmo. Nada lhe agradaria mais do que acabar com ele ali mesmo, mas não ousou desafiar as ordens de Ligion. Em vez disso, ele enfiou a mão na bolsa que havia recebido no dia anterior, puxou-a e jogou-a no chão aos pés do rei selvagem. Lá dentro há 400 dragões dourados, disse Lotor. A taxa de reassentamento do meu senhor para você. Com este dinheiro você pode viver uma vida rica em qualquer castelo que escolher. Então, sem dizer mais nada, ele ergueu a mão e fez um gesto brusco. Os selvagens que o cercavam imediatamente se afastaram, abrindo caminho. O rei selvagem ficou imóvel por um longo momento. Por fim, ele se abaixou, pegou a bolsa e, em seguida, pegou o casaco de couro feito com a pele esfolada de sua mãe. Com ambos os itens em mãos, virou-se sem dizer mais nada e foi embora, desaparecendo na escuridão do vale.
Capítulo 144. O Gambito do Tolo. A morte de Lord Villan WYL causou grande comoção nas marcas. Em apenas 2 dias, a notícia se espalhou para os territórios vizinhos e chegou até Lança Solar, no extremo oposto de Dorne, através de um corvo. Muitos achavam inacreditável que Lord Villan WYL tivesse caído nas mãos de selvagens. Nos inúmeros conflitos nas marcas, era raro que um nobre de sua estatura morresse em batalha, muito menos nas mãos de selvagens. Isso só alimentava a curiosidade sobre as origens desses ferozes saqueadores. Enquanto muitos estudavam os movimentos das tribos selvagens, o funeral de Lord Villan WYL foi realizado em WYL no 7º dia após sua morte. Quase todos os detentores de direitos de herança dos ramos colaterais da casa WYL reuniram-se no castelo, conforme o costume local determinava que o novo Lorde fosse nomeado no funeral. No entanto, como Villan WYL não havia deixado herdeiro, a sucessão do título teria que ser decidida entre eles. Além dos parentes de WYL, numerosos lordes de Boneva compareceram ao funeral, ansiosos por testemunhar a ascensão de um novo lorde de WYL. Entre eles, a casa Ironvood detinha o maior prestígio, sendo o poder dominante em Boneva e uma casa forte o suficiente para rivalizar com os adversários históricos dos Ironvods. Logo atrás estavam a casa Manvood de Kingsgrave e a casa Fowler de Skiresh, seguidas por um grupo de lordes menores. A casa Ironvood era representada por Cletus Ironvood, o filho mais velho e herdeiro de Lord Enders Ironvood. Skiresh era liderada pelas famosas beldades gêmeas da casa Fowler, Jane e Genelyn Fowler. A maioria dos outros lordes menores havia enviado seus filhos mais velhos, uma clara indicação dos laços pouco notáveis de Villan WYL com a nobreza vizinha. A única exceção foi Kingsgrave, cujo senhor, Dagos Manvood, viera pessoalmente. Sua presença inesperada pegou não apenas o novo senhor de WYL desprevenido, mas também atraiu a atenção dos nobres que assistiam à cerimônia. Este velho abutre nunca se move sem um motivo. Por que ele viria até aqui para o funeral de Lord WYL? No salão do castelo de WYL, Jane Fowler lançou um olhar de desdém para o Lorde de Kingsgrave e murmurou para sua irmã gêmea. Talvez ele e Lord WYL fossem próximos? Genelyn Fowler deu de ombros com um tom indiferente. Um abutre e uma víbora, amigos? Zombou Jane, olhando para a irmã. Espere para ver, vai ter problema. O necrófago sentiu o cheiro de uma cobra morta, ele não vai embora sem limpar os ossos. Enquanto as irmãs gêmeas sussurravam, Cletus Ironvood, não muito longe, ouviu a conversa. Inclinou-se e murmurou algumas palavras para os homens de armas ao seu lado. Embora não tivesse intenção de interferir na sucessão de WYL, certamente não permitiria que Kingsgrave lucrasse com isso. Freios e contrapesos eram há muito tempo o método preferido dos Ironvods para administrar os lordes de Boneva. No centro do salão jazia o cadáver de Villan WYL, com a cabeça parcialmente despedaçada escondida sob uma máscara de ferro. Seguindo a tradição da família WYL, uma dúzia de cobras venenosas especialmente tratadas fora colocada ao seu lado. Uma irmã silenciosa, segurando uma lanterna cheia de incenso forte, caminhou solenemente ao redor do corpo, realizando os ritos finais. À medida que a cerimônia prosseguia, a impaciência crescia entre os ramos da família WYL. Um por um, eles começaram a declarar em voz alta suas reivindicações ao castelo de WYL, cada um insistindo que seu direito à herança era o mais forte. O salão rapidamente mergulhou no caos, com os nobres discutindo como mercadores em um mercado lotado. Observando a cena vergonhosa, Cletus Ironvood finalmente se levantou e gritou: Silêncio! Silêncio! Vocês estão diante do caixão de Lord Villan WYL, não no quarto de suas propriedades. Brigando como peixeiras, onde está sua dignidade como nobres? Embora jovem, seu status impunha respeito. Um a um, os irmãos WYL em conflito se calaram, embora muitos lançassem olhares ressentidos ao herdeiro da casa Ironvood. A sucessão ao título e às terras de Lorde foi registrada na genealogia da família WYL, não deixando espaço para disputas. Cletus voltou-se para Edin, o conselheiro e mestre que havia servido a 3 lordes de WYL, e disse: Mestre Edin, por favor, traga a genealogia de Lord WYL. Com isso, o velho mestre curvou-se diante de Cletus e pegou um pergaminho pesado das mãos de seu assistente. Seguindo a procissão até o caixão de Lord Villan WYL, colocou o livro na prateleira que havia sido preparada com antecedência e o abriu diante de todos. Rapidamente encontrou a página de Villan WYL e traçou a linhagem até a geração anterior. Felis WYL, filho de Mors WYL na linhagem, é um membro da família WYL com os maiores direitos de herança, anunciou o velho mestre após examinar cuidadosamente a genealogia. Naquele momento, entre os ramos secundários da família WYL, um grupo de pessoas aplaudiu. Entre eles estava um homem de meia idade, de nariz pontudo, bochechas finas e pele pálida, que acenou para a multidão com um olhar de complacência. Embora o assunto estivesse resolvido, as objeções eram inevitáveis. Contudo, diante do livro de genealogia, não havia nada que pudesse ser feito para mudar o resultado. Escolhido pelos 7 deuses, Senhor de Sumeral, Redwatch e Redwatch River Lord Legion Tarran se aproxima.
O oficial cerimonial na porta anunciou de repente a chegada de um visitante em voz alta. Embora o salão estivesse tomado pelo barulho, sua proclamação foi clara e ecoou pela multidão, silenciando imediatamente a sala. A mente de todos estava cheia da mesma pergunta. O que Legion Tarran está fazendo aqui? Os presentes conheciam bem a inimizade entre Legion Tarran e Lord Villan WYL. Antes de sua morte, o escolhido trouxera considerável infortúnio a Villan WYL. Primeiro perdeu mais de 1000 soldados na defesa do castelo de WYL. Depois, sob o comando de Legion, rendeu a Ponte dos Ossos e a Torre Presa da Serpente do outro lado do rio, tornando-se motivo de chacota entre os lordes de Dorne. Alguns até suspeitaram que a morte de Villan WYL foi orquestrada por Legion. Suspeitou-se que poucos dias após Villan WYL cair em batalha contra o Rei Selvagem, Legion anunciou que havia subjugado completamente todas as tribos selvagens na região nordeste das Montanhas Vermelhas. O momento foi coincidência demais, tornando difícil não suspeitar que Legion tivesse alguma participação na decisão das tribos selvagens de atacar Villan WYL. Infelizmente, a suspeita por si só não bastava, não havia evidências que comprovassem. Além disso, aqueles familiarizados com as tribos selvagens sabiam que o rei selvagem que matou Villan WYL vinha da tribo da Montanha de Pedra, inimiga dos clãs selvagens que Legion havia subjugado. A cooperação entre eles era improvável. Ao contrário da maioria dos presentes que nutriam medo de Legion, Cletus o tinha em alta conta. Ele havia participado do torneio Godsgrace e certa vez fez uma aposta contra Legion, que perdeu com pouco esforço. Mais tarde, Legion o instruiu em esgrima, corrigindo suas falhas com tanta clareza que a melhora foi inegável. Como resultado, Cletus desenvolveu uma certa admiração por Legion. Assim que Legion entrou no salão, Cletus foi o primeiro a se aproximar, saudando-o. Lord Legion, quanto tempo? Faz muito tempo, Sr. Cletus, respondeu Legion. Legion se lembrava bem de Cletus. Ele era um dos poucos que não havia sido desarmado ao enfrentar Legion em combate. Mais tarde, ao saber que Cletus era o herdeiro da casa Ironvood, ele o mencionou como um dos raros indivíduos que deixaram uma marca. "Oh Bella, você está vivo." No momento em que os dois trocavam cumprimentos, alguém da comitiva de Ironvood exclamou de repente. O homem que havia falado encarou a mulher de véus negros atrás de Legion, com o rosto tomado pelo choque. Um após o outro, suspiros semelhantes de surpresa percorreram a multidão. Cletus voltou seu olhar para a mulher e com uma expressão de igual surpresa disse, "Irmã Oberna, Cletus, você cresceu muito em 2 anos." Oberna sorriu enquanto olhava para ele. Legion também ficou um tanto surpreso com a reação dos Ironvood. Ele não esperava que Oberna conhecesse tão bem os jovens nobres da casa Ironvood ou que o relacionamento deles fosse algo além de casual. Obela pareceu ler os pensamentos de Legion e explicou. "Quando eu era bem pequeno, meu pai costumava me levar ao castelo para brincar. Morei lá por muito tempo e conheci todos da família Ironvood. Obela, você e Lord Legion." Cletus olhou para ela com uma mistura de surpresa e suspeita. "Sr. Legion é o suzerano do meu marido", esclareceu Obela antes de apresentar Russell. "Este é meu marido, Russell Tarran, capitão da Companhia Independente de Sr. Legion." "Marido." Cletus virou-se para Russell, com a expressão cheia de descrença. "Obela, o que aconteceu com você nos últimos 2 anos? Não é hora de falar sobre isso." "Explico depois", respondeu Obela, balançando a cabeça levemente antes de voltar sua atenção para os jovens nobres de Ironvood que se reuniam ao redor. Legion, sem perder tempo com mais conversa, caminhou até o centro do salão, onde jazia o caixão de Villanville. No meio da multidão que assistia, declarou, "Vocês não precisam adivinhar porque um nobre da Campina está aqui. Vou deixar claro, esta senhora Obela Ville é a única filha de Villanville e a herdeira legítima do castelo de Ville. Meu propósito aqui é garantir que ela receba o que lhe é de direito." Assim que Legion falou, o salão caiu em um silêncio atordoante. Um momento depois, um alvoroço irrompeu. Os ramos colaterais da família Ville irromperam em protesto, gritando com Legion, enquanto os outros nobres presentes começaram a discutir em voz alta a reviravolta inesperada dos acontecimentos, aguardando ansiosamente o espetáculo que estava prestes a se desenrolar. "Silêncio! Silêncio!" A voz de Legion ecoou por cima do clamor. Sua mão pousou sobre a grande espada do cavaleiro banido e, num instante, uma onda de trovão irrompeu de seu corpo. A onda de choque se espalhou, estilhaçando todas as janelas do salão. As paredes ao redor exibiam marcas negras de queimadura, como se estivessem queimadas pelas chamas. A sala ficou em silêncio mortal. Todos os olhares estavam fixos em Legion. Alguns estavam cheios de medo, outros de choque, mas entre eles havia expressões de admiração e até mesmo de entusiasmo. Por muito tempo circularam rumores sobre os feitos milagrosos de Legion em Lannisporto. Embora a fé dos Sete os reconhecesse como milagres, muitos em Dorne descartavam as histórias como meros truques, uma encenação de charlatão destinada a enganar os ignorantes senhores do norte. Mas agora, tendo testemunhado seu poder em primeira mão, ninguém podia negar a verdade dos rumores. Na verdade, as histórias que ouviram estavam longe de capturar sequer uma fração do que tinham acabado de ver.
Entre a multidão, alguns seguidores da fé dos sete já haviam caído de joelhos, recitando orações em reverência. Outros, adeptos de diferentes crenças, murmuravam seus próprios cânticos, como se isso fosse a única maneira de acalmar seus corações abalados. Obela e Russell, testemunhando aquilo pela primeira vez, ficaram sem palavras, impressionados com o que tinham acabado de ver. Sua admiração por Legion atingiu novos patamares. Satisfeito com o silêncio, Legion gesticulou para Russell, que se adiantou e lhe entregou um conjunto de documentos. Legion os colocou sobre o livro genealógico e disse: estes documentos confirmam a identidade de Obela. Incluem cartas trocadas entre Lord Villanville e o pai adotivo de Obela, um documento de herança assinado pelo próprio Villanville e selado com o selo de seu senhor, e uma certidão de nascimento escrita por um mestre da cidadela. Confio que Mestre Edin aqui possa verificar sua autenticidade. Não há necessidade de verificação. São todos genuínos, confirmou o velho mestre imediatamente antes mesmo de Legion terminar de falar. Além do cabeçalho, todos os outros documentos aqui foram redigidos por mim pessoalmente. Ele então se virou para Obela com a voz mais suave. Vem aqui, criança. Deixe-me dar uma olhada em você. Obela hesitou. Olhou para o marido, depois para Legion, antes de finalmente dar um passo à frente. Enquanto ela se movia, os olhares de todos ao seu redor a acompanhavam, com expressões que misturavam inveja, ciúme e ressentimento. O velho mestre olhou para Obela com a expressão emocionada. Você se parece muito com sua mãe, murmurou. Fui eu quem te fez nascer. Escrevi sua certidão de nascimento com minhas próprias mãos e a entreguei pessoalmente a Armen Sand. Pensei que você tivesse morrido há muito tempo, mas aqui está você. A casa vil está de volta às mãos de direito. Ao ouvir essas palavras, os rostos daqueles que descendiam da família vil se obscureceram. Eles sabiam que a menos que conseguissem provar que Obela era uma impostora, suas esperanças de reivindicar o castelo vil estariam perdidas. Enquanto isso, na multidão que assistia da delegação do castelo de Kingsgrave, um jovem de cabelos ruivos e pele pálida ficou tenso. Sua ansiedade era evidente. Lentamente ele enfiou a mão no bolso e tirou um conjunto de documentos de pergaminho, preparando-se para dar um passo à frente. Antes que ele pudesse se mover, várias figuras emergiram da multidão, aproximando-se dele em um instante. Mãos o agarraram com força, contendo, e então rápida e precisamente, uma série de punhais curtos perfuraram seu corpo. As lâminas cortaram fundo, decepando ossos, perfurando seu coração e pulmões. Uma mão tampou sua boca, silenciando qualquer grito antes que ele pudesse escapar. Seus olhos se arregalaram de horror ao olhar para o senhor do castelo de Kingsgrave, Lord Dagos, parado à sua frente. Mas Dagos nunca olhou para trás. Momentos depois, a luta do jovem cessou, suas forças se esvaíram. Os rolos de pergaminho escorregaram de suas mãos, caindo no chão. Sem chamar atenção, os assassinos rapidamente carregaram seu corpo sem vida para fora do salão, desaparecendo no meio da multidão. Apenas uma pessoa percebeu. Legion. Capítulo 145. A Besta Sagrada dos Sete. Há um mês, Lord Villanville, do Castelo Vil, foi emboscado e morto em batalha pelos selvagens. Este foi o evento mais sensacional nos Sete Reinos nos últimos tempos, pois fazia muito tempo que um Lorde da Fronteira não caía nas mãos das tribos selvagens. De acordo com os relatos dos soldados que escaparam de volta ao Castelo de Vil, a tribo selvagem que atacou Villanville era chamada de Tribo da Montanha de Pedra, e seu líder era o Rei Selvagem, sobre quem se espalhavam rumores de que estaria vivo nos últimos anos. Villanville havia morrido nas mãos do Rei Selvagem. Quanto ao motivo pelo qual o Rei Selvagem, que estava na seção nordeste das Montanhas Vermelhas, apareceria na área ao sul do rio Vil para emboscar Villanville, era inteiramente por causa do Senhor de Sumeral, o escolhido Legion Tahan. Rumores sobre a inspeção do território pelo Lorde de Sumeral circulavam nas regiões vizinhas há algum tempo. Para muitos, não passava de uma simples viagem de inspeção. Afinal, para Lord Legion de Sumeral, aquela terra era desconhecida, um território abandonado e negligenciado por anos. Era natural para um lorde avaliar o estado atual de seu domínio e determinar a localização de seu castelo principal. Assim, a notícia da inspeção de Legion não atraiu muita atenção inicialmente. Entretanto, os eventos que se seguiram fizeram muitos perceberem que aquela não era uma inspeção comum. Além de seu envolvimento na disputa pelo herdeiro do castelo de Gracie Valley, forçando Lisa Meadows, a tia do atual Lord Elvold e primeira herdeira na linha de sucessão, a fugir de Gracie Valley durante a noite, suas ações até chamaram a atenção de Jardim de Cima, que repreendeu Lisa Meadows e seu marido por um assunto tão trivial. Mesmo antes de chegar a Sumeral, sua mera reputação e autoridade foram suficientes para fazer os bandidos do lado nordeste das Montanhas Vermelhas fugirem de medo. Logo depois, as tribos selvagens que há muito tempo estavam baseadas nas Montanhas Vermelhas repentinamente se voltaram umas contra as outras, e dizia-se que ele também estava envolvido nisso.
O movimento da tribo do Rei Selvagem para o sul do rio Vil e seu subsequente confronto com o Senhor de Vil também foram atribuídos a essa fragmentação entre os selvagens. No entanto, nenhum desses eventos se tornou a história mais lendária da inspeção de Ligion em seu domínio. Essa honra coube ao que aconteceu nas ruínas de Sumeral. Segundo aqueles que estavam acampados do lado de fora das ruínas naquele momento, naquela noite fatídica, Ligion entrou sozinho em Sumeral. Pouco depois, o grito sinistro do fantasma de Sumeral ecoou pelo ar. Aqueles que o ouviram voltaram os olhos para as ruínas e, ao fazê-lo, o lamento do fantasma cessou abruptamente. Momentos depois, Ligion emergiu das ruínas com a fera gigante ao seu lado. Naquele momento, o pelo da fera ficou completamente branco, irradiando um brilho sagrado. As especulações corriam soltas. Muitos acreditavam que Ligion, usando seu status e poder como escolhido dos 7 deuses, havia banido todos os fantasmas que assombravam Sumeral. Ao fazer isso, a fera também havia sido abençoada pelos 7 e transformada em uma criatura sagrada. À medida que o boato se espalhava, muitos o descartaram como uma tentativa de elevar ainda mais a aura de Ligion como escolhido. Mas muitos outros, especialmente os devotos da fé dos 7, mantiveram-se firmes na crença de que o evento era real. O incidente chamou até a atenção da própria fé dos 7. Em resposta, o septo estrelado em Vila Velha, o grande septo em Jardim de Cima e o septo de Bailor em Porto Real enviaram quase simultaneamente grupos de 10 septões e septãs, formando uma equipe de verificação de milagres para visitar o acampamento temporário de Ligion na margem norte do Vil e confirmar a verdade por trás da besta sagrada. Para surpresa de todos, os septões e os irmãos sagrados dos 3 septos declararam unanimemente que Glória era de fato a bendita besta sagrada dos 7 deuses. Proclamaram que Glória personificava tanto o amor da mãe quanto a finalidade do estranho, com seu esplendor possuindo tanto os milagres curativos do amor quanto os milagres letais da morte. Além de confirmar Glória como a besta sagrada dos 7, a igreja também anunciou planos para financiar a construção de um septo no castelo principal de Ligion e outro na cidade portuária do Mar de Dorne, quando ambos estivessem concluídos. No entanto, alguns indivíduos bem informados alegaram que a Igreja dos 7 Deuses também ajudaria a financiar e contribuiria para a construção do castelo e da cidade portuária, com o objetivo de acelerar o processo. Este incidente levou algumas vozes invejosas a declarar que Ligion era praticamente o filho biológico dos 7 deuses. Aqueles que o invejavam chegaram a espalhar rumores sugerindo que Ligion era apenas uma figura representativa escolhida pela fé dos 7 para obter poder mundano. Entre os muitos rumores, no entanto, um se destacou como particularmente novo. Ele alegava que, depois que Ligion usou o poder divino concedido a ele pelos 7 deuses para libertar os fantasmas presos em Sumeral, o Alto Sordunca apareceu diante dele na forma de um espírito sagrado, e em gratidão por libertar os espíritos atormentados daqueles que pereceram no fogo, presenteou-o com um ovo de dragão. Como o rumor era tão vívido e completo, um bardo desconhecido transformou em uma balada intitulada A Canção dos Escolhidos, dos Fantasmas e dos Ovos de Dragão, que logo se tornou popular nas tavernas e foi aclamada como um clássico, perdendo apenas para a Canção do Caçador de Ursos. Para Ligion, o fato de vários septos importantes terem se reunido para formar um grupo de avaliação de milagres excluindo mais de 30 pessoas da participação apenas para investigar os milagres mencionados nos rumores foi totalmente inesperado. Ele não impediu seus aliados de espalharem a história, nem a considerou um evento significativo. Pelo menos não em comparação com o poder da tempestade e do relâmpago que ele havia demonstrado em Lannisporto. No entanto, ele havia ignorado completamente o significado especial da morte na religião. Muitas religiões reverenciam a criação como sagrada, mas a morte é frequentemente considerada ainda mais inspiradora e digna de adoração. Os rumores fantasmagóricos em torno de Sumeral já existiam há muito tempo, como a fé dos 7 poderia tê-los ignorado? De fato, ao longo dos anos, eles enviaram mais de um grupo investigativo às ruínas. Embora muitos desses grupos não tenham encontrado nada de anormal, alguns encontraram os fantasmas de Sumeral e foram arrastados para o fogo. Apenas um septão havia escapado vivo daquele incêndio, e foi ele quem, segundo rumores, falou sobre o evento. No entanto, ao contrário da lenda amplamente difundida de que ele havia morrido após pronunciar apenas as palavras ovo de dragão, este septão, na verdade, sobreviveu por vários dias. Nesse período, ele relatou muito mais quase tudo que havia vivenciado. Por isso, os superiores da fé dos 7 sabiam há muito tempo que fantasmas realmente existiam nas ruínas de Sumeral. Antes de procurar Ligion para verificar o milagre, os investigadores da igreja retornaram a Sumeral para examinar o local. Vários septões que já haviam investigado as assombrações e testemunhado pessoalmente as manifestações fantasmagóricas relataram uma mudança gritante na atmosfera. A atmosfera opressiva e sinistra que outrora enchia as ruínas havia desaparecido. A prova mais óbvia residia na presença de pequenos animais. Pássaros haviam começado a construir ninhos nas ruínas, e criaturas que antes evitavam completamente o local agora vagavam livremente.
No passado, nenhum animal ousava se aproximar de Sumeral, muito menos se estabelecer ali. Isso por si só servia como evidência inegável de que os fantasmas haviam desaparecido. Após essa confirmação, a equipe de identificação de milagres da igreja chegou ao acampamento temporário de Legion para verificar os eventos em Sumeral. Legion percebeu que aqueles clérigos estavam bem preparados, então relatou sua experiência com sinceridade, embora tenha feito pequenas modificações e omissões no processo. Descreveu o poder que o protegera do calor escaldante como uma bênção dos 7 deuses, e a força que consumira a energia dos espíritos vingativos como uma purificação concedida pelo divino. Quanto ao ovo de dragão, optou por omiti-lo completamente. Para reforçar ainda mais a história, ele até fez com que Glória demonstrasse seus 2 poderes distintos, luz negra e luz branca, diante dos clérigos. Sem exceção, os homens santos e os septões seniores reunidos reagiram com admiração, exclamando diante da visão milagrosa. Rapidamente, eles designaram as 2 manifestações como o milagre da cura e o milagre da morte. Logo após o retorno desses clérigos aos seus respectivos septos, os 3 principais septos emitiram simultaneamente proclamações, declarando formalmente que Legion havia realizado um milagre nas ruínas de Sumeral, purificando o local de seus fantasmas remanescentes. Também decretaram que Glória era uma das 7 bestas sagradas, abençoada tanto pela mãe quanto pelo estranho, e imbuída de 2 poderes divinos. Inspirado por esses eventos, Legion decidiu criar uma lenda em torno dos ovos de dragão que possuía. Para garantir que a história se espalhasse amplamente, ele usou a música tema de O Senhor dos Anéis de sua vida passada como base musical e compôs a Canção dos Escolhidos. Fantasmas e Dragões, uma balada que entrelaçava a tragédia de Sumeral e os ovos de dragão. Era um plano cuidadosamente elaborado, com o objetivo de preparar o cenário para a eventual eclosão de um dragão de um de seus ovos. Em comparação com outras regiões que cantavam com entusiasmo a Canção dos Escolhidos, Fantasmas e Dragões, o povo de Dorne preferia sua própria composição, a Canção do Trovão. Esta canção foi inspirada pelos eventos no funeral de Lord Villanville, destacando particularmente como Legion quase foi traiçoeiramente privado de sua reivindicação devido à disputa sobre a propriedade do castelo de Vil. A canção retratava a invocação do trovão para devolver o castelo ao seu legítimo herdeiro, que havia sido declarado morto publicamente. Na realidade, o conteúdo da música tinha pouca conexão com os eventos reais no grande salão de Vil naquele dia. Ela até retratava Legion e Villanville como amigos que se tornaram próximos através da batalha. Quando Legion a ouviu pela primeira vez, não pôde deixar de se perguntar se o escolhido, mencionado na música, era realmente ele. Após a confirmação da identidade de Oberyn, a questão da sucessão ao castelo de Vil e seu título foram rapidamente resolvidos. Aqueles que se opuseram à decisão voltaram suas objeções a Russell, seu marido, argumentando que a esposa de um órfão do Rio Sangue Verde era inapta para liderar uma antiga casa nobre de Dorne. Muitos lordes e nobres apoiaram esse sentimento. No entanto, quando Legion concedeu publicamente o sobrenome Tarran a Russell e o reconheceu formalmente como membro da casa Tarran, todas as dúvidas se dissiparam. Continuar questionando a legitimidade de Russell não apenas desafiaria a identidade de um órfão, mas também a vontade dos escolhidos dos 7 deuses. Àquela altura, qualquer um que ousasse expressar objeções arriscava-se a enfrentar Legion em um duelo honroso para defender a honra de sua família, e ninguém era tolo o suficiente para convidar tal destino. Muitos haviam testemunhado seu poder milagroso e relâmpago no grande salão de Vil, plenamente cientes de que duelar com ele era equivalente a suicídio. Naturalmente, ninguém ousava provocá-lo em tal momento. Enquanto isso, Oberyn abordou dúvidas persistentes sobre seu passado por meio de relatos de amigos de infância como Cletus, elaborando uma explicação plausível para seu desaparecimento e eventual retorno. De acordo com a narrativa inventada, ela teria sido emboscada por agressores desconhecidos, apenas para ser resgatada por Russell. Ela passou anos escondida, seguindo Russell até se juntar às fileiras de Legion. Só recentemente ela descobriu evidências de sua linhagem entre os pertences deixados por seu pai adotivo. Essa revelação a levou a comparecer ao funeral de seu pai biológico e reivindicar sua herança legítima. Com o título já garantido, poucos se inclinaram a questionar a validade de suas alegações. A explicação visava principalmente apaziguar disputas desnecessárias. O primeiro ato de Oberyn como a nova senhora de Vil foi preencher o antigo poço de serpentes dentro do castelo de Vil, eliminando as serpentes venenosas que ali residiam há séculos. Ela mandou limpar os restos mortais e enterrá-los adequadamente em uma colina próxima. Essa ação lhe rendeu o favor de muitos e reduziu significativamente a animosidade dos lordes vizinhos. Sua segunda decisão foi oferecer uma recompensa substancial pelo Rei Selvagem,
um ato que estimulou inúmeros caçadores de recompensas, cavaleiros livres e guerreiros errantes dorneses a se aventurarem nas profundezas da fronteira em busca de seu alvo. No entanto, ela não sabia que o homem que procurava já havia morrido no grande salão de Vil no mesmo dia em que ela estabeleceu sua reivindicação. Li Jeon, que sabia a verdade, optou por não informá-la. No momento em que entrou no salão naquele dia, avistou o rei selvagem Amir, parado no meio da procissão do castelo de Kingsgrave, e o reconheceu imediatamente. Embora Amir tivesse raspado o excesso de cabelo, mudado a cor do cabelo e se disfarçado para parecer qualquer outro homem, não conseguia mudar o olhar. O ódio em seu olhar, especialmente quando direcionado a Li Jeon, era impossível de ignorar. Curioso sobre o motivo pelo qual o rei selvagem estava se misturando à delegação de Kingsgrave, Li Jeon se absteve de expô-lo imediatamente. Em vez disso, observou, esperando para ver o que Amir e Kingsgrave pretendiam. Quando o velho mestre confirmou a identidade de Obela como o único herdeiro do castelo de Vil, Amir preparou-se para causar problemas. No entanto, antes que pudesse agir, os homens de Kingsgrave se voltaram contra ele. Em vez de ajudá-lo, o contiveram e o esfaquearam até a morte, um após o outro. Li Jeon ficou momentaneamente perplexo com esse ato inesperado. Ele não entendeu completamente os motivos de Kingsgrave até que eles removeram discretamente o corpo de Amir. Mais tarde, quando ele relatou o incidente a Nymeria, a análise dela esclareceu a situação. Inicialmente, Kingsgrave pretendia usar o rei selvagem para criar o caos. No entanto, após testemunharem a demonstração avassaladora de poder de Li Jeon, perderam a coragem. Temendo que Li Jeon voltasse sua atenção para eles, decidiram não apenas impedir Amir de agir, mas também eliminá-lo completamente. Àquela altura, Amir havia se tornado um risco perigoso. Se a notícia de que Kingsgrave o havia abrigado se espalhasse, eles seriam inevitavelmente acusados de conspirar no assassinato do antigo senhor de Vil. Tal acusação poderia levar a uma guerra aberta entre Kingsgrave e Vil. E com Li Jeon apoiando Vil, Kingsgrave sabia que enfrentariam um desfecho terrível, especialmente porque a casa Ironvood provavelmente se recusaria a apoiá-los. Em vez de arriscar tal conflito, Kingsgrave simplesmente apagou o rei selvagem como ameaça, deixando Vil sem motivo para retaliar. Quanto à forma como o rei selvagem se envolveu com Kingsgrave em primeiro lugar, esse mistério provavelmente permanecerá sem solução. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.